A paz do Senhor, minhas amadas, a paz do Senhor, princesas e príncipes do Senhor. Quero desejar aqui, nesta manhã, desejar um bom dia a todos. Pedir perdão porque eu tenho 2 dias que eu não tenho gravado vídeo, porque o meu celular estava com a memória muito cheia e me deu um trabalho grande. Mas é sempre assim, né? Quando a gente começa algo bom, algo maravilhoso, sempre acontece alguma coisa. Eu quero falar hoje, nesse dia maravilhoso, sobre eu e você. O que você tem feito com a tua vida? Como você tem se cuidado? Você tem orado por você? Você tem jejuado por você? Você tem se enchido da palavra? Você tem buscado descanso? Você tem buscado refletir sobre a sua vida? Porque hoje nós vivemos dias que nós corremos o tempo todo, o dia todo. Então estamos sempre preocupados com o outro. Cuida dali, cuida daqui, ora pelo outro, jejua pelo outro, visita o outro, faz e acontece. Eu tenho que resolver o problema do outro, eu tenho que dar atenção, eu tenho que estar ali. Mas é muito triste porque tem momentos que você precisa e você não encontra ninguém, você não encontra o outro, porque as pessoas muitas vezes hoje estão preocupadas consigo mesmo. Eu preciso ter, eu preciso ser, estou cansada, eu não estou bem. E muitas vezes, meus amados, nós fazemos pelo outro e não encontramos alguém que faça por nós. Quando eu perguntei se você tem orado por você, porque o tempo todo a gente está orando pelos outros. Nós estamos jejuando pelos outros, é o casamento, é um familiar, é a libertação, a gente tem buscado pelo outro e muitas vezes nós nos esquecemos de nós. Você tem jejuado pelo seu casamento, você tem jejuado pelos seus filhos, você tem jejuado pela sua casa, pela sua vida espiritual, porque nós precisamos cuidar de nós. Primeiro Deus, depois a gente e depois vem as outras coisas. Porque para dar eu preciso ter, para abençoar eu preciso ser abençoada, para salvar eu preciso ser salva, para libertar eu preciso estar liberta, para trazer benefícios eu tenho que ter esses benefícios. É necessário às vezes a gente parar, porque a gente corre o tempo todo para lá e para cá, como eu já disse, é trabalho, é filhos, é casa, é tanta coisa na nossa mente que a gente às vezes não tem tempo nem para respirar. Quanto tempo você não consegue sentar no seu cantinho lá para ler a Bíblia? Mas não é ler aquele versículo e sair correndo e não entendeu nada, mas deixou para lá. É aquele momento de você ler e ficar ali uns momentos meditando, entrando na história, tentando absorver aquilo que Deus tem para você. Quanto tempo você não consegue dobrar o seu joelho? Nós, não conseguimos dobrar os nossos joelhos e conversar com Deus. Sabe aquela conversa tranquila, aquela conversa despojada, que ali é o momento de Deus, é eu e Deus, sem ter pressa, sem telefone incomodando, nada, é você e Deus. E após aquela conversa maravilhosa, como a gente tem com amigos, e Jesus é o nosso maior amigo, e ficar sentadinho ali esperando Jesus falar também. Porque muitas vezes nós falamos lá, e corre e Jesus fica lá, parado sem poder nos responder. E aí eu digo, eu quero resposta do Senhor, eu preciso resposta do Senhor. Mas o barulho é tanto que a gente não consegue parar para ouvir Jesus. Às vezes é preciso um pouquinho dar uma como é que se diz? Uma freada, desacelerar um pouco para ouvir Deus falar, para ter tempo para Deus, para buscar Deus, porque Ele é a nossa coluna, Ele é o nosso Deus, sem Ele não podemos fazer nada. Quanto tempo a gente tem dado para Deus?
Será que esse tempo é um tempo de qualidade? Porque muitas vezes é um tempo que a gente de manhã levanta, corre, vai para o trabalho, ou à noite, como você já passou aquele dia tenebroso, lutas, dificuldade, aí você não consegue nem orar. Porque às vezes o cansaço é tão grande que se joga na cama e dorme, né? Ou então fala rapidinho, lá, e tchau, até amanhã e acabou. Deus, Ele quer que nós sejamos abençoados. Ele quer que a gente tenha o melhor dessa terra, mas precisamos obedecer para que Deus venha nos dar o melhor para nós comermos. Muitas vezes a gente bate cabeça para lá e para cá, corre para lá e para cá e nada acontece. Porque aquele que tem que estar em evidência, aquele que tem que ser o nosso ídolo, que é Jesus, está tão distante, a gente se distancia dele. Se distancia. Hoje nós vivemos muito a vida do outro. Eu tenho que fazer isso para fulano, eu tenho que fazer isso para aquilo outro, eu tenho que ir na casa de fulano, fulano falou para fazer isso. Você nem para pensar, será que é isso mesmo que Deus quer que eu faça? Fulano mandou eu ir para lá. Será que é isso mesmo que Deus quer que esse lugar que Deus quer que eu vá? A gente precisa ter contato direto com o Senhor para a gente entender o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós, o que Deus quer que nós façamos. Porque muitas vezes a gente está vivendo num acondicionamento tão terrível que parece que, aleluia, que a gente não pensa, a gente não tem opinião, vontade de decisão, poder de decisão, porque muitas vezes nós fazemos aquilo que os outros querem, mas não o que Deus quer. Preste atenção nisso. Você não é uma pessoa qualquer, você é filha do Deus vivo. Foi Jesus que te chamou, foi Ele que te deu vida, foi Ele que te colocou de pé, foi Ele que te arrancou do lixo lá atrás, do lamaçal de lodo, foi Ele que te tirou, por exemplo, das drogas, dos vícios, do baixo meretrício, foi Ele que te tirou, de repente, das doenças, foi Ele que te libertou, Ele que te salvou, para te dar vida, para que você tenha uma cabeça pensante, que você tenha a mente de Cristo e fazer aquilo que Cristo quer. Tudo aquilo que você for fazer, pergunta para Deus, será que é isso que o Senhor quer que eu faça? Será que é isso que o Senhor quer que eu vá nesse lugar? É necessário a gente viver a vida de Cristo. Estamos muito acondicionados hoje às coisas que não são do Senhor. Às vezes somos levados pelas redes sociais, somos levados pelos outros, somos levados por aqueles que falam coisas que não condiz com a verdade do Senhor, mas mesmo assim a gente se cala. Porque hoje eu conheço, a gente percebe, a gente vê uma sociedade que quando você fala a verdade, as pessoas se voltam contra. As pessoas estão tão acostumadas com a mentira que quando você fala a verdade, as pessoas já não aceitam. As pessoas não gostam, as pessoas não entendem, mas não é por isso que nós vamos fazer a vontade do mundo. Continua firme com o Senhor, faça a vontade de Deus, faça aquilo que Deus mandar, aquilo que Deus te direcionar, cumpre a vontade do Senhor. Porque quando nós obedecemos, quando nós fazemos a vontade de Deus, a vitória vem. Pensa nisso. Como é que está a tua vida? Como que você está na presença do Senhor? Você é aquele que tem agradado a Deus? Será que nós temos agradado a Deus? Será que nós temos feito aquilo que os filhos fazem, filhos que obedecem? Pensa um pouquinho. Se você não está, se eu não estou, busque para você, ore para você, jejue por você, leia a palavra, busque a presença de Deus, porque é ela que te mantém de pé, é ela que te sustenta. Essa palavra eu quero deixar nessa manhã para aquecer os corações. Eu agradeço pelo carinho, peço aos irmãos aí que assista, curta, comente e dê o seu like aí rapidinho para não esquecer. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. A paz do Senhor.